Seja muito bem-vindo. Que essas palavras lhe tragam paz. Que este momento seja um refúgio suave, em meio às inquietações do dia. Um espaço onde você possa respirar fundo e lembrar que há algo maior guiando cada passo, mesmo quando o caminho parece incerto. Hoje, quero conversar com você sobre algo simples e ao mesmo tempo profundo. A fé. Não aquela fé que repetimos da boca para fora, mas aquela que realmente move montanhas, por dentro e por fora. Fé viva é mais do que acreditar em algo que não vemos. É sentir que a vida tem um sentido mesmo quando tudo parece silencioso. É confiar na semente que ainda está debaixo da terra, antes mesmo que ela brote. A fé viva não é passiva. Ela respira, age, insiste. Ela é o sopro invisível que nos empurra quando o medo tenta nos paralisar. Muita gente pensa que fé é o oposto da dúvida, mas na verdade, elas coexistem. Ter fé não é eliminar a dúvida, é escolher continuar mesmo com ela. É atravessar a neblina, acreditando que há luz do outro lado. A fé viva é feita de pequenos atos, de levantar de manhã, de fazer o bem sem esperar retorno, de perdoar, de recomeçar. É o fio invisível que costura o coração de quem acredita com o coração de Deus. Há quem diga que fé é apenas esperar, mas a fé verdadeira também é movimento. Ela não é um desejo vago, é uma energia que transforma. É como o vento. Você não o vê, mas sente o efeito nas folhas. Quando a fé habita o coração, o impossível começa a perder força, o improvável se aproxima e o medo diminui de tamanho. Quantas vezes você já se sentiu diante de uma montanha? Aquela dificuldade que parecia intransponível, uma perda, um recomeço, uma enfermidade, uma porta que não se abria. A fé não faz a montanha desaparecer de repente, mas muda o olhar. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? A fé nos ensina a perguntar, o que posso aprender com isso? E é aí que as montanhas começam a se mover. Não sempre para fora, mas dentro de nós. Uma fé viva nasce do encontro entre fragilidade e confiança. Ela floresce quando aceitamos que não temos controle sobre tudo, mas temos escolha sobre como reagir. É fácil crer quando tudo vai bem, mas a fé se revela mesmo na travessia. Quando não há sinais, quando o tempo demora, quando o chão parece ausente. É ali que a fé deixa de ser palavra e se torna vida. Lembro de uma história simples. Um homem que plantou uma árvore e durante anos ela não crescia. Todos diziam que ele estava perdendo tempo, mas ele seguia regando e cuidando com paciência. No 6º ano, a árvore começou a crescer rapidamente e se tornou uma das maiores da região. O que ninguém via é que, por todo aquele tempo, ela estava criando raízes. Assim é a fé, silenciosa, paciente, profunda. A fé viva não depende de ver resultados imediatos. Ela é confiança no processo, mesmo sem entender o propósito. Quando a vida parece parada, talvez Deus esteja apenas construindo as raízes. E quanto mais profundas elas são, mais forte será o que virá depois. No cotidiano, fortalecer a fé é como exercitar um músculo. É nos pequenos gestos que ela cresce. Quando você decide agradecer, mesmo sem motivo aparente. Quando escolhe não reclamar. Quando se lembra de respirar e entregar. Fortalecer a fé é abrir espaço para o invisível trabalhar. Você pode começar o dia com um simples pensamento. Hoje eu escolho confiar. Essa frase, repetida com sinceridade, tem poder, porque ela muda a direção da mente. Ela nos tira do controle e nos coloca na entrega. A fé não é desistir, é confiar que há um ritmo maior conduzindo as coisas. Muitas vezes queremos provas, queremos garantias, queremos saber o resultado antes de agir. Mas a fé não opera assim. Ela se manifesta no passo antes da certeza. É quando você caminha mesmo sem ver a estrada completa. É o gesto de quem planta mesmo sem saber se vai colher. Fortalecer a fé é também cuidar daquilo que alimenta o espírito. A mente, quando saturada de medo e pressa, sufoca a confiança. Por isso, momentos de silêncio, de oração, de contemplação da natureza, de escuta interior,
Tudo isso é alimento para a fé. Já percebeu como o nascer do sol é silencioso, mas transforma tudo? Assim é a fé viva. Não faz barulho, mas muda o cenário. E quando você se permite sentir isso, um tipo novo de paz começa a nascer. Não é ausência de problemas, mas uma serenidade que vem de dentro. A fé também se expressa na forma como olhamos os outros. Quando você acredita no potencial de alguém, está exercendo fé. Quando você escolhe ver o bem, mesmo num mundo cheio de ruídos, está espalhando luz. E toda vez que uma pessoa escolhe acreditar, o mundo se torna um pouco mais claro. A fé é uma semente que cresce em solo de esperança. É preciso cuidar desse solo todos os dias, não com perfeição, mas com presença. A fé não exige que você nunca se sinta fraco. Ela apenas pede que você não desista. Existem momentos em que a fé parece desaparecer. Quando algo nos fere profundamente, quando tudo parece sem sentido. E está tudo bem sentir isso. A fé não é uma linha reta, é um ciclo. Às vezes ela dorme, mas nunca morre. Basta um sopro, um olhar, uma lembrança de que você já superou antes. E ela desperta. É nesse despertar silencioso que entendemos que a fé é mais do que uma palavra bonita. É uma força de criação. Quando acreditamos, nos conectamos à energia que move o universo. Passamos a participar da própria vida de maneira mais consciente, mais inteira. E o mais bonito é que essa fé não precisa ser grandiosa. Ela pode ser pequena como um suspiro, discreta como uma vela acesa no escuro. Mesmo pequena, ela ilumina o suficiente para o próximo passo. Com o tempo, você percebe que a fé muda o modo como você vive o dia a dia. Deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma forma de enxergar o mundo. Tudo passa a ter significado. Até o silêncio, até as pausas. Fortalecer a fé é também permitir-se confiar no tempo. Saber que cada coisa floresce na hora certa. Não adianta apressar o processo. O que está sendo preparado precisa do tempo exato para se revelar. A fé é paciente, e essa paciência é a sabedoria do amor em movimento. Às vezes a fé se manifesta quando você simplesmente respira fundo e diz: "Eu não entendo, mas eu confio." Essa é uma das frases mais poderosas que se pode dizer. Porque quando você confia, mesmo sem entender, a vida se reorganiza. É como se o invisível respondesse: "Agora eu posso agir." E então algo muda. Às vezes dentro, às vezes fora. Mas sempre muda. Quando vivemos com fé, passamos a enxergar os acontecimentos com olhos mais brandos. As frustrações deixam de ser o fim do caminho e passam a ser parte do aprendizado. A fé viva nos ensina que até os nãos da vida carregam sabedoria. Às vezes, o que não aconteceu foi justamente o que nos salvou. É por isso que a fé e a confiança caminham juntas. Uma dá sentido à espera, a outra dá força ao coração. Ter fé não é acreditar que tudo sairá do jeito que queremos. É aceitar que, de alguma forma, tudo sairá do jeito que precisa ser. Essa aceitação não é resignação, é sabedoria. É o reconhecimento de que há um propósito maior costurando as experiências. Quando entendemos isso, o coração relaxa. As tensões se dissolvem. A fé se expande e o medo perde o comando. O medo é natural. Todos o sentimos. Mas ele só se torna um obstáculo quando deixamos que ele fale mais alto do que a fé. A diferença entre uma vida guiada pelo medo e uma vida guiada pela fé está no foco. O medo olha para o que falta. A fé olha para o que é possível. E onde colocamos o foco cresce. Quando escolhemos acreditar mesmo diante da incerteza, nos tornamos parceiros do divino. A fé abre portas que o esforço sozinho não abre, porque ela alinha a nossa vontade com a vontade maior. É como remar junto com a correnteza, em vez de lutar contra o rio. A fé nos ensina a descansar no meio da tempestade. Não porque a tempestade deixa de existir, mas porque aprendemos a confiar que o barco não vai afundar. É uma confiança silenciosa que nasce da experiência. Quanto mais você atravessa, mais percebe que nunca esteve sozinho. Fortalecer a fé
É um exercício de entrega diária. É olhar para a vida e dizer: hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo. É essa simples escolha que transforma o coração, porque a fé não precisa de garantias, precisa apenas de abertura. Às vezes é nos momentos mais difíceis que descobrimos o quanto somos sustentados. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que, de algum modo, as coisas se encaixaram? Que o que parecia um atraso era na verdade proteção? A fé é esse fio invisível que costura cada parte da jornada, mesmo quando não vemos o desenho completo. E há algo muito bonito nisso. A fé se multiplica quando é compartilhada. Quando você conta sua história, quando inspira alguém a acreditar de novo, está espalhando sementes de esperança. E o mundo precisa dessas sementes. Precisa de pessoas que, mesmo machucadas, continuam acreditando. De pessoas que olham o caos e ainda assim dizem: vai dar certo. A fé não é um privilégio de poucos. É uma centelha que vive dentro de cada um. Às vezes ela parece apagada, mas basta um sopro de amor, uma palavra gentil, um gesto de coragem, e ela volta a brilhar. Se você sente que sua fé está pequena, lembre-se: não é o tamanho da fé que importa, mas o tamanho do coração que a abriga. Mesmo uma faísca pode iluminar a noite inteira. E quando essa luz começa a crescer dentro de você, algo muda. As preocupações diminuem, os pensamentos se acalmam, e surge uma sensação de que tudo está exatamente onde deve estar. Essa é a serenidade da fé viva. Ela não promete ausência de desafios, mas presença de paz. Paz não é o que vem depois da tempestade, é o que se encontra no meio dela. Quando a alma está alinhada com a confiança, qualquer lugar se torna abrigo. Agora quero te convidar para um pequeno momento de silêncio, um instante de meditação guiada. Você pode fechar os olhos, se desejar. Respire fundo, lentamente. Sinta o ar entrando, preenchendo o corpo e depois saindo suavemente. Imagine que à sua frente há uma montanha. Ela representa o desafio que você enfrenta agora. Algo que parece difícil, grande demais, talvez cansativo. Não tente empurrá-la, apenas olhe para ela. Observe-a com calma. Agora, imagine que de dentro do seu peito, uma luz suave começa a se expandir. É a sua fé, silenciosa e viva. Essa luz cresce, se espalha, aquece seu coração. Ela não destrói a montanha, ela transforma o modo como você a vê. Respire de novo. A cada inspiração, essa luz aumenta. A cada expiração, o medo se dissolve. Você sente que há uma força maior te sustentando. Ela não vem de fora. Ela nasce dentro de você, conectada à energia divina que move o universo. Essa força sussurra: confie, eu estou aqui. Permaneça nesse sentimento por alguns instantes. Sinta o corpo relaxar, a mente acalmar, o coração se abrir. Agora visualize que você começa a caminhar em direção à montanha. Não com pressa, mas com serenidade. A cada passo ela parece menor. A cada passo o caminho se torna mais leve. Porque quando caminhamos com fé, o peso da vida se distribui. Você percebe que a montanha nunca foi um obstáculo, mas um mestre. Que cada pedra no caminho foi colocada ali para fortalecer os seus pés, não para impedi-los. Respire fundo mais uma vez. E agora, ao soltar o ar, sinta gratidão. Gratidão por estar aqui, por ainda acreditar, por ser parte dessa jornada. Abra os olhos, se os havia fechado. Note que o mundo ao redor é o mesmo, mas dentro de você, algo mudou. É isso que a fé faz. Ela não altera a paisagem de fora imediatamente, mas transforma a forma como a enxergamos. E quando o olhar muda, a vida muda junto. Leve com você essa sensação de calma e confiança. Quando os pensamentos começarem a se agitar, lembre-se desse momento. Respire, volte à sua luz interior e repita: eu confio, eu estou seguro, eu sigo com fé. A fé é um caminho sem fim, porque está sempre se renovando. Hoje ela te sustenta, amanhã
será você quem sustentará alguém. É um ciclo de amor que se perpetua, e talvez quando você menos esperar, perceberá que aquela montanha que parecia impossível já ficou para trás, e que a pessoa que chegou do outro lado é mais forte, mais sábia e mais serena do que a que começou a jornada. A fé não é o milagre que muda o mundo, é o milagre que muda você. E quando você muda, o mundo muda junto. Que você siga com o coração tranquilo, sabendo que cada passo é guiado por algo maior. Que a fé te abrace, te envolva e te inspire a ver beleza até nas incertezas. E que, a cada novo amanhecer, você se lembre: não há montanha intransponível para quem carrega a fé viva dentro do peito.